Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, gente. Então, no encontro de hoje, a gente vai falar sobre o tema Jesus amou até o fim. Bom, Jesus amou até o fim, certo? Então vocês com certeza sabem quem foi Jesus, todo o bem que ele fez quando ele estava, na terra entre nós. E vocês também sabem que Jesus é Deus e que Deus é amor. Beleza? Mas assim, vocês já pararam verdadeiramente assim para parar e refletir, o quanto isso é grande, o quanto isso é bonito? Então, em primeiro lugar, eu já disse isso outras vezes, Deus nos ama infinitamente, né? Ele não precisava ter nos criado, ele nos criou por amor, ele não precisava da gente para viver. Ele escolheu nos amar. E mesmo que depois dele ter escolhido nos amar, ter criado tudo pra gente, e mesmo depois que a gente pecou contra ele, ele não deixou de amar a gente. E foi por isso, então, que ele mandou Jesus, seu filho, também Deus, segunda pessoa da Trindade, Jesus veio, como eu já disse anteriormente, não apenas para nos salvar, mas para mostrar pra gente a verdadeira face de Deus, que é o quê? Que é o amor. Então, assim, desde quando Jesus nasceu, ele foi adorado, ele foi reconhecido como alguém que faria muita diferença no meio que eles estavam vivendo. Então, assim, de fato, se você for pegar as coisas que Jesus fazia, ele desafiava, assim, os padrões da época. Ele acolhia a todos sem distinção de pessoa. Então, assim, ele jantava com um cobrador de imposto, com prostituta. Ele curava cegos, curava leprosos nos dias de sábado, nos dias que não podia. E, assim, ele convertia pessoas apenas com o olhar. Então, assim, Jesus, de fato, ele amou até o fim. Porque ele não fez todas essas ações para chocar, para impactar, para escandalizar. Ele fez aquilo justamente para mostrar o que Deus verdadeiramente quer da gente e que o que ele quer é que a gente faça tudo isso com amor. Amor. Então, não adianta a gente doar, não adianta a gente ajudar, não adianta a gente escutar, não adianta a gente curar, não adianta a gente aconselhar se nada disso for feito com amor. Porque esse amor é necessário. Jesus foi quem ensinou esse amor pra gente e Jesus é nosso Salvador, né? Ele nos amou tanto que morreu na cruz por nós para nos salvar. Então, assim, ele morreu para pagar pelos nossos pecados, porque o nosso pecado contra Deus é algo, assim, impagável, né? Uma dívida que a gente vai ter com Deus eternamente. E se não fosse alguém tão grande quanto o próprio Deus para poder pagar essas dívidas, por nós mesmos, a gente não poderia fazer nada, a gente não seria salvo nunca. Então, Jesus, na cruz, ele nos amou tanto que ele morreu por nós e ele libertou a humanidade. Ele assinou nosso tratado de salvação lá naquela cruz, por amor. Então, assim, mesmo tem uma passagem, que fala isso, que mesmo se fosse toda a humanidade, Jesus faria isso por todos nós. Se fosse 100 pessoas, Jesus faria isso por essas 100 pessoas. Se fosse 50, Jesus faria a mesma coisa por essas 50. Se fosse 10, Jesus continuaria sofrendo por essas 10. Se fosse só você de pecador no mundo, Jesus ainda passaria por toda a humilhação, por todo aquele mal que ele teria passado por você, para te salvar. Sem merecer, logicamente, porque ele só fez o bem, né? E além do mais, ele é Deus, então ele não merecia nada daquilo que ele sofreu. Então, assim, já pararam para pensar o tanto que isso é profundo? Que Deus virou homem para nos amar. Mais do que nunca, para mostrar que a gente não vai estar sozinho. E a única coisa que ele vai pedir em troca desse amor dele é o nosso amor para com ele. Então, assim, como a gente tem a capacidade, às vezes, como a gente ousa não amar uma pessoa
que nos amou a esse ponto. Então, assim, Deus transformou aquele objeto de humilhação, aquela cruz, em amor. Então, da mesma forma, assim, fazendo uma analogia entre a vida de Cristo e a nossa vida, nós temos que passar pelas nossas cruzes, né? Pelos nossos sofrimentos, nossas dificuldades, porque vai ter. Mas da mesma maneira como Jesus passou, por amor, com amor, sem surtar, sem esquecer de Jesus, sem esquecer dos mandamentos de Deus, porque tudo isso vai garantir pra gente que a gente tá amando Jesus e vai garantir esse amor de volta pra gente. E no que a gente recebe esse amor de Jesus e no que a gente dá esse amor de volta para Jesus, no que esse amor é recíproco, aí tá a grande felicidade. Então, assim, quando a gente ama Jesus a ponto da gente fazer a vontade dele, a gente deixar de fazer as nossas vontades para fazer a vontade dele. No que a gente ama Jesus a ponto de ir lá fazer uma caridade, verdadeiramente caridade, não só você ir lá dar comida pro morador de rua, por exemplo, e pronto. Não, você tem que também dar por amor, com amor, reconhecendo ali naquela pessoa que a face de Deus, né? A face de Jesus. Então, é isso para o encontro de hoje. Jesus nos amou até o fim e o fim ainda não veio. Jesus continua nos amando até o dia de hoje e vai continuar amando a gente eternamente, porque Jesus nos criou para que a gente fosse amado e amasse ele, né? Deus nos criou por amor, com a finalidade de amar. Então, é isso, basicamente. Jesus nos ama até o fim. Obrigada por terem pensado aqui, filosofado um pouco comigo. Assistam também o vídeo do Vitor, façam a tarefinha que ele pede para vocês fazerem, por favor. E até a semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.